Fala pessoal, tudo bom? Então hoje a gente vai dar continuidade àquela primeira aula que a gente viu a respeito dos processos de conformação mecânica, tá? Então se você ainda não se inscreveu no canal, eu convido que o faça, se inscreva no canal, acompanhe as aulas, tá? Assista também a aula 1, que a gente falou um pouquinho a respeito dos processos. E aqui nessa aula 2 eu vou falar um pouco da temperatura de conformação, tá? Um aspecto mais importante do processo de conformação, sem sombra de dúvidas, é a questão da temperatura, tá bom? Que vai influenciar bastante aí, no processo em si, nas questões metalúrgicas do material, beleza? Então vamos lá? Se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo via Moodle, ou ainda aqui mesmo no YouTube, pode deixar aí a dúvida aqui embaixo, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, temperatura de conformação então. Bom, antes da gente falar em si da temperatura, é importante a gente lembrar alguns aspectos importantes da conformação mecânica, tá? Dentre eles, a gente pode pensar aqui no comportamento mecânico ou ainda na propriedade mecânica que esse material tem, né? Então, se eu submeter esse material a um esforço, né, a uma força de compressão, por exemplo, esse material vai apresentar algumas características, algumas propriedades que são importantes para a conformação mecânica. Eu até citei um pouquinho isso na aula passada, tá? Então vamos recordar aqui basicamente, eu tenho um regime elástico na qual a tensão aplicada é proporcional, né, à deformação. Então à medida que eu aumento a tensão, proporcionalmente eu também estou aumentando a deformação. E esse regime elástico passa então para um limite de proporcionalidade, entra no limite de escoamento, na qual então eu começo a entrar dentro aí desse regime, nesse patamar de escoamento, desse regime plástico, tá? Perceba que em determinado momento a gente começa a entrar numa região que a gente chamou aqui de encruamento. O que seria esse encruamento? O encruamento então é quando esse material sofre uma deformação em baixa temperatura, na qual esses grãos ficam permanentemente deformados, né? Ficam grãos alongados no caso da compressão. Esses grãos alongados, né, eles necessitam de uma tensão maior, de um esforço maior, para que continue o processo de deformar. Tá? Então, a deformação plástica, para que ela continue ocorrendo dentro da região de encurramento, eu preciso aumentar cada vez mais a tensão aplicada, até um limite aí de resistência à tração, ou ainda, né, até o final aqui do limite de ruptura. Esse encruamento, né, ele é importante porque ele vai definir para a gente se a gente está trabalhando dentro da temperatura quente ou dentro da temperatura frio do meu material, tá? Vou explicar isso em outras palavras. Então, à medida que eu estou encruando esse material, né, ou seja, estou aplicando uma carga maior, eu necessito então de tensões maiores para que ocorra esse efeito de deformar, tá? Se tiver energia suficiente no meu processo de conformação, esse material pode recristalizar, tá? Recuperar e recristalizar, dando origem que a gente vai chamar de temperatura quente, tá? Se eu não tiver condições energéticas favoráveis à recuperação e à recristalização, a gente diz que eu estou fazendo esse processo numa temperatura a frio, tá? Então veja, todo material que sofre um processo de conformação mecânica, ele vai sofrer um encruamento em maior ou menor intensidade, tá? E aí, dependendo da condição energética que ele tiver, mais especificamente calor, temperatura, a gente vai dizer se esse processo foi a quente ou se foi a frio, tá bom? Bom, então a gente já sabe que temos o encruamento, tá? Vou pegar aqui um ponteiro para ajudar a mostrar. Então a gente sabe que a gente tem um encruamento. O que é o encruamento? Então é quando eu submeto o meu material a altos níveis de deformação plástica, na qual esse grão já está alongado, né? Um efeito de deformação plástica, um efeito de movimentação de discordância, na qual eu preciso ter uma tensão maior para que ocorra, aplicar uma tensão maior, cada vez maior, para que continue a deformação, tá? Então, se eu parar o processo nesse momento, meus grãos ficam alongados. E aí, se eu tiver condições
energética, se eu tiver uma condição de temperatura relativamente alta ainda, o meu material vai passar por um efeito de recuperação, que eu chamei aqui de caso B, um efeito de recristalização, caso C, e um efeito de crescimento de grão. Como é que ocorre isso, né? De B para C para D, a gente tem um efeito maior do próprio tempo do que a temperatura exatamente, tá? Bom, então se eu tenho temperaturas elevadas para o processo, o meu material sofre o encruamento imediatamente, né, após a conformação, ele tem energia, ou seja, ele tem calor interno, esse calor permite que haja uma recuperação, tá? O efeito de recuperar é mais ou menos o seguinte, né? Eu tenho, durante a deformação plástica, a gente tem uma movimentação de discordâncias, que é um defeito linear, né? Ou um defeito ou se for aí mista, um defeito volumétrico no meu material. E essas discordâncias elas se movimentam, ela tem liberdade para se movimentar pelo material, tá? E uma barreira para a movimentação discordância, o que impede que a deformação progrida, né? É o contorno de grão. Então, se essa discordância é ancorada, ela é travada aqui por esses contornos de grão, a gente tem o que a gente chama de encruamento, tá? Na recuperação, o que acontece com essas discordâncias que estão, de certa forma, mais acumuladas no contorno de grão, o que acontece com elas é que, como eu tenho ainda uma energia disponível para que ocorra algum efeito de difusão, essas discordâncias começam a querer formar, né, um novo grãozinho, tá? Então elas se reposicionam para uma boa parte delas para dentro do grão, né? Algumas são aniquiladas, outras partem, né, para dentro do grão. E com o prolongamento do tempo nessa faixa de temperatura relativamente alta, essas discordâncias internas começam a partir delas a formar novas fronteiras, novos grãos, né? E esses grãozinhos nascem, né, recristalizam a partir desse novo posicionamento dessas discordâncias, tá? Bom, então, o que seria a recristalização? É o crescimento, o aparecimento desses novos grãos por meio de um processo de recuperação na qual há uma reordenação, vamos dizer assim, né, dessas discordâncias para dentro do cristal, para dentro do grão, tá? E essas discordâncias, dando origem a esses novos grãos, né, ajudam nesse efeito, né, de formação de uma estrutura nova. E esses grãos, à medida do prolongamento do tempo, eles tendem a crescer. Então, esse grão vai englobando, né, ele vai crescendo por efeito de difusão, tornando aí maior de acordo com o tempo que a gente deixa ele submetido a temperaturas altas, né? Então, resumo da história, tá? O material está encruado devido a um processo de deformação plástica. Em B, lembrando que a deformação plástica envolve movimentação de discordância, que é ancorada ou é travada, principalmente nos contornos de grão. Em B, há um efeito da recuperação se tiver energia, ou seja, essas discordâncias que se acumularam aqui nos contornos, né, tendem a migrar novamente para dentro do grão, dando origem aí a novas fronteiras, né, com o decorrer do tempo, que vão conduzir à formação de grãozinhos novos, grãos recristalizados, tá? E se o tempo ainda se mantiver, né, ou ainda se a peça se mantiver em temperaturas altas por um tempo ainda maior, esse grão tende cada vez mais crescer, ele vai englobando aqui, né, um ao outro e formando um grão cada vez maior, tá? Então, essas são as etapas a gente chama isso aqui de tratamento térmico de recozimento, né, de uma maneira geral, que envolve essas 4 fases: recuperação, encruamento, recuperação, recristalização e crescimento de grão, tá bom? Bom, então, as temperaturas para a conformação são as possíveis: quente, morno e frio. No trabalho a quente, o que vai definir para mim se o trabalho é quente ou não é tanto em si a temperatura em Celsius, né, que eu estou fazendo esse trabalho, tá? O que define para mim se é quente ou é frio é exatamente isso aqui, se ele vai ou não recristalizar, tá? Então, se o material tem energia suficiente para recristalizar,
a gente diz que o trabalho é quente. Se ele não tem energia suficiente para recristalizar, a gente vai dizer que esse trabalho é frio, tá bom? Então, a deformação realizada sob condições em que os processos de recuperação e recristalização não são efetivos, eu tenho trabalho a frio. E o amorno é quando há apenas recuperação, tá? Não tem energia ainda suficiente para recristalizar. Tudo bem, pessoal? Então eu volto aqui novamente só para a gente definir. Então a deformação a frio vai fazer com que o material se mantenha numa condição de encruado. Grãos alongados, altos níveis de deformação, região de contorno de grão com bastante discordâncias, tá? Se eu tenho energia suficiente, energia entenda calor, né? Suficientemente alto e tempo também, de certa forma, eu entro aqui na recristalização. Portanto, claro que eu não consigo, não pulo etapa aqui, né? Então o material recupera e recristaliza. Então eu tenho um processo feito a quente, tá? Meu trabalho é a quente. E se eu tenho uma condição intermediária de temperatura, amorno, eu tenho um material que só recupera. Tá bom? Então vamos lá. A frio, mantém encruado. A quente, recupera, recristaliza. Aí se porventura tiver um pouquinho de tempo mais, pode até crescer o grão, né? E o amorno, ele vai só recuperar. O material já está previamente deformado, ele vai recuperar. Tá bom? Ok. Bom, é possível conseguir grandes níveis de deformação com o trabalho a quente, né? Já que o trabalho a quente faz com que o material se torne, teoricamente, mais plástico. Né? Então, se o material está quente, o nível de tensão, a tensão que eu preciso aplicar nele para uma mesma deformação, comparando com o frio, é menor. Tá? E isso pode ser algo interessante para o nosso trabalho, para o nosso processo em si. Tá bom? É importante entender que a distinção básica entre o trabalho a quente e o trabalho a frio não está na temperatura em si, mas na temperatura de recristalização do material. Então, o que vai definir para mim é qual a temperatura que esse material vai recristalizar, tá? Essa temperatura depende da liga, né? Dependendo da liga, a gente pode ter aí uma temperatura quente com conformações da temperatura ambiente. Olha o exemplo interessante, chumbo e estanho. Né? Então, o chumbo e estanho é o exemplo que trabalho a quente para esses materiais é a temperatura ambiente. Por outro lado, a conformação a quente para o metal, como por exemplo o tungstênio, é de 1.100 graus Celsius. Olha que interessante, né? Para chumbo e estanho, a temperatura quente pode ser dada como a temperatura ambiente. Ah, por quê? Porque eu faço a conformação nele, né, na temperatura ambiente, ele já recristaliza naturalmente, tá? Já para o tungstênio é 1.100 graus, então uma temperatura bastante alta comparativamente, né? Então veja como não dá para a gente fazer uma distinção da temperatura para a conformação em si, né? Porque obviamente depende do material, também vai depender um pouquinho, a gente vai ver daqui a pouco, do trabalho em si, tá? Bom, no trabalho a frio, como o encurramento não é aliviado, a tensão aumenta com a deformação. Assim, a deformação total que é possível se obter sem causar fratura é menor no trabalho a frio do que no trabalho a quente ou ainda a morno, exceto quando se realizam tratamentos térmicos de recozimento para aliviar o efeito do encurramento. Olha que interessante nesse slide. Então, à medida que eu vou deformando a frio o meu material, eu estou criando cada vez mais, né, deformações nesse grão, ou ainda um aumento da discordância nos contornos de grão. Só que existe aí um limite para isso, tá? Eu não vou conseguir deformar frio infinitamente, né? Porque há um limite de resistência desse material. Em algum momento ele vai começar a querer fraturar, vai nuclear uma trinca, ele vai fraturar, né? Então isso implica de eu não conseguir, né, ter aí grandes níveis de deformação para uma temperatura frio, tá? No ar quente é um pouco diferente, porque a energia em si, o calor, favorece, né, na deformação. Então, mesmo que o material esteja encruando constantemente em diversos passos de conformação, ele também está recristalizando,
né? Então isso nos ajuda nesse aspecto, tá bom? Então, se eu quero sempre trabalhar frio com material em várias etapas de conformação, a gente vai ter que adotar aí um tratamento térmico intermediário para cada passe, talvez, né? Que é o recozimento para alívio de tensões ou recozimento aí para alívio de efeitos de encruamento. Então, faz a deformação a frio, encrua o material. Como eu sei que eu não poderia ir para uma outra etapa de deformação com ele encruado, porque ele vai fraturar, eu entro com tratamento térmico de recozimento, que é aquecer esse material para ele recristalizar, né, nuclear grãozinhos, e aí eu submeto ele novamente a um processo de deformação a frio, tá bom? No trabalho amorno, ocorre uma recuperação parcial da ductibilidade do material, e a tensão da conformação situa-se numa faixa intermediária entre o trabalho a frio e o trabalho a quente. Então, o trabalho amorno, ele fica lá numa situação intermediária, né, porque precisa ter recuperação, mas não pode ter recristalização, tá? Então, ele fica numa condição intermediária entre um e outro. Então, para fins práticos, as faixas de temperatura de trabalho a quente, a morno e a frio, baseadas na temperatura homóloga, que permite a normalização do comportamento do metal, pode ser dada aqui por essa figura, tá? Então vamos entender um pouquinho, ó. Então eu tenho aqui uma escala Kelvin, né? Uma escala da temperatura de fusão. Então a gente poderia, né, classificar isso mais ou menos da seguinte forma: a temperatura de fusão desse meu material, desculpa, a temperatura frio desse meu material, ela vai corresponder entre 0 até 0,3 da temperatura de fusão. Em outras palavras, de 0 a 30% da temperatura de fusão. O morno é entre 30% a 50% da temperatura de fusão. E o quente, de 0,5 a 1, corretamente aqui 0,99, né, já que em 1 estaria 100% líquido, tá? Então, temperatura frio até 30%, morno de 30% a 50% da temperatura de fusão e o quente de 50% até 0,99% ou 99%. Tudo bem? Essa faixa aqui, apesar dela ser interessante, ela não... o material pode se comportar um pouquinho diferente disso, né? Dependendo um pouco da taxa de conformação, a taxa de deformação que a gente aplicar nesse material. A gente vai discutir isso um pouquinho, tá? Depois, mas enfim, isso aqui nos dá pelo menos um patamar, uma ideia sobre as faixas de temperatura. Nos processos de conformação, tanto a deformação plástica quanto o atrito vai ter uma contribuição, vai contribuir para a geração de calor. Da energia empregada na deformação plástica de um metal, algo perto de 5 a 10% vai ficar acumulado na rede cristalina, sob a forma de energia interna, sendo o restante 90 a 95% convertidos em calor. Bom, por que é importante a gente pensar nisso? Então, estou aplicando uma deformação no meu material, a energia gerada nessa deformação plástica, que é o grão se achatar, se alongar, né? E ainda essa energia gerada do atrito vai tudo contribuir para o aumento da temperatura gerada, ou a geração de calor, né? E desse calor, dessa energia gerada, uma fração dela, até 10%, fica acumulada dentro da rede cristalina. E por que isso é importante, né? Esse valor de 10% acumulado dentro da rede cristalina, ele favorece a recristalização. Em outras palavras, quanto maior for, né, o acumulativo dessa energia dentro da rede cristalina, mais favorável fica, né, para o processo recristalizar esse material. Tá? Então, em outras palavras ainda, se eu pegar o material e deformar ele 20%, e o mesmo material, com a mesma temperatura, as mesmas condições, eu só aumentar o nível de deformação de 20, por exemplo, para 50, isso implica de eu ter energia maior na rede cristalina por causa de uma deformação de 50. Portanto, essa energia que está dentro do material, devido a um maior nível da taxa de deformação em si, ela vai favorecer a recristalização. Portanto, é necessário menos calor para recristalizar, menos energia para a recristalização. Tá?
Em algumas operações de conformação contínua, como extrusão e trefilação, que são efetuadas com velocidades altas, né, a temperatura pode aumentar centenas de graus, principalmente por causa do atrito. Uma parte do calor gerado vai ser transmitido para as ferramentas e uma parte perdendo aí para a atmosfera. Mas o restante vai ficar na peça, né, elevando a temperatura que ela está. Tá? Novamente, então, a ideia do aumento do calor devido às velocidades, ao atrito gerado, né, esse calor, uma parte ficando no ferramental, outra parte no meu próprio material, na rede cristalina, né, e uma parte aí dissipada para o meio ambiente. Tá? Bom, o limite inferior de temperatura para o trabalho a quente de um metal é a menor temperatura para a qual a taxa de recristalização é rápida o bastante para eliminar o encruamento quando o metal está submetido àquela temperatura. Né? Para um dado metal ou liga metálica, a menor temperatura de trabalho a quente dependerá de fatores tais como a quantidade de deformação e o tempo em que o material estará submetido à temperatura em questão. Então, duas coisas importantes, né? Então, a gente vai estabelecer como critério trabalho a quente a partir daquele momento na qual o material começa a recristalizar, tá? Então, naquele exato momento, ou naquela exata temperatura que o material começa a recristalizar, a gente diz que o trabalho é quente. Se está 1 grau abaixo dessa temperatura X, né, de recristalização, o material não recristalizou, a gente fala que é trabalho a frio. Essa temperatura, né, esse marco importante para nós aqui, ele sofre influência de fatores como a taxa ou a quantidade de deformação que eu aplico no material, né, e o tempo que o material está sujeito a essa temperatura. A taxa de deformação, a gente pode dizer o seguinte, que quanto maior for a taxa de deformação aplicada nesse material, né, quanto maior for a taxa de deformação que eu aplico nesse material, menor é a temperatura necessária para a recristalização. Portanto, esse marco ele caminha no sentido de diminuir a temperatura. Tá? Dá para entender isso? Então, novamente, quanto maior for a taxa de deformação que eu aplico no material, menor seria essa temperatura necessária para recristalizar. Ah, por quê? A gente já viu porque o material acumula na sua rede cristalina uma parte dessa energia dissipada do processo. Tá? Então, quanto maior o nível de deformação, menor a temperatura de recristalização, é verdade. O limite superior do trabalho a quente é determinado pela temperatura em que ocorre o início da fusão ou o excesso de oxidação. Então, meu limite teórico, 0,99 ou 99%, né? Por quê? Porque em 100% a gente está partindo aí do pressuposto que o material já estaria 100% líquido, tá? Outra coisa bastante importante é a questão da oxidação. A temperaturas mais altas e tempos mais longos favorece esse efeito de oxidar, que não é interessante para o processo. Tá? A gente vai discutir isso especificamente para cada processo, mas de maneira geral, a oxidação por si só não é interessante. Tá? Geralmente, a temperatura mais elevada de trabalho a quente é limitada bem abaixo do ponto de fusão, devido à possibilidade de fragilização a quente. Isso, a fragilização a quente a gente vai discutir, ocorre para algumas ligas, tá? Que é basicamente quando há a existência de compostos com o menor ponto de fusão. Tá? Então, algumas ligas levam à formação aí de precipitados, de compostos com menor ponto de fusão que se tornam fragilizantes do meu material. Tá? É um tópico que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, mais especificamente quando a gente fala dos processos, mas que é importante já a gente pensar que não é interessante temperaturas muito altas, próximas a temperaturas de fusão, para conformação a quente ou para o trabalho a quente. Tá? Bom, então vamos. Eu vou encerrar essa parte da aula, tá? Para não ficar um vídeo muito extenso. E aí, na parte 3, eu entro falando um pouquinho a respeito do trabalho a frio, do trabalho a quente e o trabalho a morno. Tá? Então, a gente viu aqui uma revisão geral sobre esses aspectos. E no vídeo 3,
a gente vai falar um pouquinho mais também da parte tecnológica por trás do trabalho a frio, trabalho a quente, trabalho a morno, tá bom? Então, espero vocês no vídeo 3, até breve. Tchau, tchau.